Hoje no programa Cultura e Saber eu tenho o prazer de conversar com duas mulheres incríveis da área da comunicação que vão falar com a gente sobre a comunicação, a liderança e o papel da mulher. Recebo então Cássia Godoy, que é jornalista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui ao seu lado da Leni hoje também. E também Leni Quirilos, que é fonoaudióloga, super conhecida pelos jornalistas, né? Adoro jornalistas, Priscila. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e estou muito feliz, especialmente ao lado da minha amiga aqui, da Cássia Godoy. Bom, eu quero que vocês contem para nós, assim, como foi essa parceria? São 2 livros já escritos ali em conjunto. Como começou? Como surgiu o momento de vamos escrever juntas? Priscila, eu sempre tive interesse na área científica, fiz formação acadêmica, científica e muito rapidamente passei a ter o interesse em estudar, aprofundar e escrever sobre isso. Em 2014, eu comecei a fazer uma coluna na Rádio CBN, Comunicação e Liderança. Inicialmente éramos eu e Sardenberg, depois a gente recebeu esse presente, que foi a chegada da Cássia Godoy conosco. A nossa coluna completou 11 anos no dia 7 de fevereiro desse ano e nós resolvemos colocar no papel parte das conversas que a gente tem lá no programa. A Cássia é uma super parceira que, contribuiu e contribui super trazendo seus comentários, suas colocações e a gente resolveu, num determinado momento, falarmos sobre o aumento de incidência, não é, Cássia, da procura de ouvintes, mulheres, que queriam tirar dúvidas, nos fazerem perguntas a respeito dos aspectos da comunicação e da liderança. E aí nós tivemos a ideia de fazer o livro e assim começou o Sou Mulher, Sou Líder. Ano passado, com a comemoração dos 10 anos da nossa coluna, nós criamos o volume 2 do livro Comunicação e Liderança, em parceria então com a Cássia e com o Sardenberg, sobre esse tema. Fala um pouquinho dele, né, específico, que as pessoas vão encontrar nesse material. Olha, as pessoas vão encontrar um material muito interessante por reunir, Priscila, 2 coisas que são as seguintes. Tem todo um referencial teórico e acadêmico produzido com muito brilhantismo pela Leni e tem entrevistas que nós fizemos com 13 mulheres, que são mulheres diversas entre si, mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, mulheres de diferentes estados brasileiros. São mulheres assim com perfis muito variados e que contam as experiências delas como mulheres que são líderes, que conseguiram romper esse telhado de vidro da liderança. Hoje em dia, falar em mulher em todas as posições não é mais uma novidade, mas infelizmente ainda é um fato que quando a gente chega naqueles estratos mais altos do mundo corporativo, também da carreira política, até da carreira artística, quando a gente pensa em determinadas áreas, a gente está falando muito mais de homens do que mulheres. E, obviamente, a gente está falando muito mais de homens do que mulheres, não porque as mulheres não sejam capazes, mas porque existe toda uma engrenagem social e cultural que dificulta o acesso das mulheres a posições de liderança. Então, a gente reuniu 13 mulheres com perfis muito diversos e conseguiram, como a gente costuma dizer, chegar lá. E quando a gente diz chegar lá, a questão do sucesso é uma coisa muito subjetiva, não é a mesma coisa para todo mundo. Então, quando a gente fala de mulheres líderes, tem mulher que é CEO? Tem mulher que é CEO, mas tem mulher também que ela é líder da própria carreira, que ela consegue ter uma posição de autonomia em relação à própria trajetória da carreira, que é algo muito especial. E a gente tem esse perfil no livro também. Então, a ideia do livro é a gente trazer esses exemplos dessas mulheres e também todo o referencial teórico que está envolvido nessa questão de mulheres na liderança. Leni, você percebeu ao longo do tempo também a dificuldade que as pessoas têm na comunicação? E daí, no caso, vocês trouxeram, né, para a questão também da mulher, a mulher líder. Então, além de ser mulher, líder já tem uma outra função, mas a comunicação em si, ela costuma ser clara entre as pessoas. Olha, Priscila, primeiro assim, a gente considera que a comunicação é a grande ferramenta, é a grande competência para que as pessoas se coloquem de uma forma positiva no mundo de uma maneira geral. É a comunicação que permeia todas as interações que nós estabelecemos. E quando a gente pensa em aspectos de liderança, é muito curioso a gente observar que lá atrás nós realmente não tínhamos mulheres líderes.
E as primeiras, Priscila, que começaram a galgar esse espaço, eram mulheres que tinham como referência o modelo masculino. Então, mulheres que buscavam, assim, num comportamento autoritário, muitas vezes impositivo, se colocarem. É como se houvesse, assim, a necessidade de um desgaste enorme de energia para essas pessoas se colocarem dessa forma e dessa maneira. Que bom, os tempos mudaram, as conquistas são bastante evidentes e atualmente, eu costumo dizer que de uns 10 anos para cá, só que a pandemia maximizou isso rapidamente, nós passamos a ter a busca por um perfil de liderança diferenciado. A pandemia acentuou porque nós todos nos vimos numa condição absolutamente vulnerável, onde um bichinho foi capaz de trazer medo para a gente, em termos da nossa saúde, em termos das pessoas de que nós gostamos, em termos dos nossos postos de trabalho. E começou um movimento muito mais amplo e veloz de mudança nas relações de trabalho, com a busca, Priscila, por aspectos de liderança que fossem mais humanizados, comportamentos de líderes que fossem capazes de acolher, de se aproximarem mais. E foi bastante curioso porque essas são características muito comumente encontradas no gênero feminino. Claro, não existe estereótipo, a gente sabe que tem mulheres que às vezes são muito mais objetivas do que homens, tem homens muito mais sensíveis do que mulheres, mas a ciência nos aponta de forma muito clara que existem características que são mais tipicamente femininas, como empatia, escuta ativa, preocupação e cuidado com o outro, habilidade para lidar com diferentes demandas simultaneamente, flexibilidade. E essas características contribuíram muito para entregarem a busca dos momentos que nós passamos a viver, já antes da pandemia e da pandemia para cá de forma ainda mais evidente. Então hoje nós temos muitas mulheres líderes que já se colocam no seu padrão feminino, o que a gente considera, não é, Cássia, uma grande conquista, porque já não é muito fácil chegar lá. Você chegar a um posto desse tipo e ainda ter que ter um comportamento que não é o seu comportamento espontâneo, autêntico, habitual, nossa, gasta muita energia. E hoje a gente tem modelos nessa condição e mais do que isso, Priscila, hoje nós temos uma grande valorização desse perfil. É uma grande busca das empresas. Eu atendo muito profissionais que querem desenvolver a comunicação, aspectos de liderança, inclusive dentro das próprias empresas, e essa é uma busca que a gente nota com muita frequência. As empresas buscam lideranças que permitam essa proximidade maior, essa relação mais humana. E com a diversidade, né, com a grande busca hoje pela diversidade, que nós todos sabemos é essencial, faz bem para todo mundo, não é só algo politicamente correto, como lá atrás, mas algo que hoje já mostra resultados muito positivos. As mulheres conquistaram um espaço sendo quem elas são. Claro, com a necessidade da busca por alguns ajustes, do mesmo jeito que os homens também acabam tendo que buscar e desenvolver. E Cássia, no livro vocês entrevistaram várias mulheres. Quais histórias assim ou te chocaram ou até te deixaram orgulhosa de estar à frente também, né, de um trabalho Sim. de comunicação que milhares de pessoas escutam e que é influência também? Tem uma questão que me chamou muita atenção, Priscila, que é um ponto em comum em várias histórias das mulheres que foram ouvidas para o livro, que é o seguinte, principalmente aquelas que são um pouco mais velhas, passaram por situações envolvendo machismo ao longo da carreira e na época em que aquilo aconteceu, não percebiam o que era. Porque há algum tempo atrás, a gente não dava muito nome para as coisas, né? Às vezes acontecia uma coisa chata no trabalho, alguém era desagradável com você, fazia um comentário machista, mas era uma coisa que era assim mesmo, ninguém ligava muito para aquilo, era uma coisa que era naturalizada, equivocadamente. E hoje, felizmente, não é mais. Então tem muito isso em comum no livro, histórias de mulheres que falam, olha, hoje, olhando para trás,
eu reconheço e identifico algumas atitudes muito inadequadas. Esse é um ponto em comum entre todas elas. Estava falando das mais velhas, mas até entre as entrevistadas mais jovens, por exemplo, a gente tem a Tabata Amaral, deputada, e ela foi entrevistada para o livro, né? E ela se lembra de episódio de machismo. Imagina, é uma mulher muito jovem, né? E ela se lembra de episódios de machismo. E outras mulheres de diferentes idades também se lembram. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, do quanto hoje a gente felizmente nomeia as coisas para que inclusive a gente possa combatê-las. Agora, as trajetórias individuais, elas são sempre fascinantes, porque elas são muito únicas, elas são muito particulares. E ao mesmo tempo, trazem em comum alguns pontos que essas mulheres têm, e um deles, a Leni usou agora há pouco essa palavra, é a autenticidade. São mulheres que, de uma maneira ou de outra, em diferentes áreas, sempre tiveram muito a coragem de ser exatamente o que elas são. E mesmo em momentos em que aquilo era considerado inadequado. E aí a gente pode falar do que era considerado inadequado nas mais diversas frentes. Então tem uma entrevista com uma economista, Ana Carla Abrão, maravilhosa, e ela foi uma mulher muito inovadora na economia no Brasil. Ela foi a primeira mulher a tratar da questão do spread bancário. Era uma coisa a respeito da qual não se tinha até então história de mulher falando a respeito desse assunto. E ela me conta no livro o seguinte, que quando ela trabalhou num determinado banco, ela gostava, e era uma coisa pessoal, ela gostava de meia colorida. Sabe meia calça de cor berrante? Ela gostava de usar umas meias assim, cor de laranja, roxa. Era uma coisa dela, da personalidade dela. E ela começou a ser muito promovida na carreira, porque de fato ela é uma mulher brilhante. E um dia ela ouviu uma piadinha de um colega, que falou alguma coisa do tipo, eu acho que eu preciso me destacar na empresa, usar umas roupas coloridas. Comentário idiota, bem machista, mas que na época ela achou só um comentário bobo. E anos depois ela falou, olha, aquilo ali era machismo, já era, né? Mas ao mesmo tempo nunca foi uma coisa que a impediu de ser exatamente quem ela era, assim como as outras entrevistadas. Então eu acho que essa questão da autenticidade aparece muito. E outra coisa que aparece, e aí é um ponto que é interessante notar, as diferentes maneiras e ferramentas que cada mulher criou para lidar com a projeção da própria carreira no mundo que a gente vive. E não tem jeito certo, não tem receita de bolo, mas tem as soluções que cada mulher encontra para conseguir existir no mercado de trabalho. Aí tem um outro exemplo interessante, que é o da Glaucia Marketkov. Na época que nós entrevistamos ela para o livro, ela era uma chefona do Bradesco da área de RH. E ela estava me contando o seguinte, que ela começou, quando ela começou a frequentar reuniões, e reuniões assim de alto escalão, ela era a única mulher. Porque ela era a única mulher que tinha um cargo semelhante daqueles homens. Né? Diretora. Que é uma coisa muito, infelizmente, ainda frequente em empresas brasileiras. E aí ela começou a perceber que quando ela chegava na reunião, acabavam designando para ela, a única mulher ali, algum papel que seria, e nenhum demérito para a tarefa, mas que seria de uma secretária, do tipo, você pode fazer as notas, você pode anotar? E ela percebeu que com isso ela ganhava um trabalho a mais ali e acabava não participando tanto da reunião. Até que um dia ela foi participar de uma reunião e falou, você pode anotar, né? Fazer a ata? Não posso, olha, estou até sem caneta hoje. Então ela decidiu que ela ia participar da reunião e que ela ia participar conversando com aquelas pessoas de igual para igual. Que ela ia trazer as colaborações dela também. E uma outra coisa, uma outra estratégia que ela desenvolveu, além dessa de ter parado de anotar a reunião, foi a seguinte, às vezes ela percebia que ela levava projetos para a sala e que nem sempre o que ela dizia era levado em conta. E muitas vezes um homem, na mesma reunião, aparecia com alguma coisa semelhante. E aí aquilo era levado em conta. O que ela começou a fazer antes? A gente vai ter uma reunião. Quais são as pessoas que vão participar? São essas pessoas, eu tenho uma ideia, vou conversar com essas pessoas antes. E aí ela já conseguia, muitas vezes, pessoas que eram aliadas nessa reunião. Isso é muito interessante, porque foi uma coisa que ninguém disse para ela fazer. Ela foi percebendo como era aquele ecossistema e qual era a maneira dela se inserir, não apenas estar incluída, porque ela estava, que era tão diretora quanto aqueles homens que estavam naquela sala de reunião, mas para que ela pudesse participar de igual para igual. Então, essa foi outra coisa muito bacana de perceber no livro também. As histórias de como cada uma destas mulheres encontrou a própria voz. E aí, mais uma vez, a gente está falando de comunicação. E a gente está falando da voz no sentido literal,
Mas a gente está falando também dessa voz que a gente consegue desenvolver e fazer reverberar quando a gente descobre quem a gente é e como que a gente vai se inserir de fato no universo em que a gente está. Essas mulheres, elas também tiveram destaque, Leni, por superar os desafios, porque a mulher tem muitos desafios. Tem a questão do machismo, a maternidade, que muitas vezes é encarada de uma maneira ruim, até pela empresa, que vai ter um afastamento, enfim. São vários desafios. São muitos desafios. A gente olha e respeita muito essas mulheres, como a Cássia comentou, porque elas foram pessoas que olharam para isso e resolveram apostar naquilo que elas sabiam que tinham de bom. Então, a gente traz no livro toda uma proposta da pessoa identificar quais são os seus pontos fortes e colocar esses pontos fortes para cada vez se desenvolverem e serem colocados a serviço das pessoas. Porque assim, Priscila, não basta você ser boa em alguma coisa, você precisa ser capaz de comunicar isso para as pessoas. E aqui a gente tem uma fragilidade, que é o fato de muitas mulheres terem um pezinho atrás com essa coisa que muitas vezes elas chamam de autopromoção ou de politicagem. Muitas mulheres você escuta dizendo algo do tipo: ah, não, o meu trabalho fala por si só. Ah, não tem a necessidade de eu chegar e me colocar. Mentira! Eu preciso ser boa no que eu faço e eu tenho que ser capaz de comunicar isso para as pessoas, para o meu ambiente de uma maneira geral. Isso é essencial. Então, o primeiro grande ponto, identificar as fortalezas e pensar numa forma positiva de comunicar isso para o meio, para os pares, para os subordinados, para os superiores dentro da relação de trabalho, das interações de trabalho. E segundo, olhar com muita coragem também e com muito critério para aqueles pontos de desenvolvimento, que claro, nós todos temos, não é? E procurar arregaçar as manguinhas e se dedicar a cuidar. Do ponto de vista especificamente da comunicação, uma coisa que chama muita atenção é, às vezes, a dificuldade da mulher ser mais objetiva ou mais direta na forma de se colocar. Porque nós todas fomos criadas, fomos orientadas a falarmos as coisas com muito jeito, com muito cuidado. E claro, isso é essencial mesmo e a gente deve continuar dessa forma. Só que, por exemplo, quando você olha para aquilo que você tem que transmitir, faz um trabalho prévio de eleger as mensagens principais, colocar essas mensagens principais numa sequência que seja lógica, que construa uma linha de raciocínio na sua cabeça. E aí pensar no que eu gosto de chamar de recheio das prateleiras, que seria assim, o embasamento que a gente dá para cada uma dessas mensagens. Então, pensar em dados, números, exemplos, analogias, histórias. Então, a gente orienta, por exemplo, uma preparação desse tipo. E aí, na hora H, o que é essencial? Que a gente abra a conversa entregando primeiro os pontos principais. É uma maneira poderosa de você colocar todo mundo na mesma página. É uma forma poderosa de você conquistar um estoque maior de boa vontade para o outro continuar te escutando. E é uma maneira de você entreter, de você fazer com que o outro se sinta envolvido, participando daquele processo que você está compartilhando. Então, às vezes, o trabalho é no sentido de você eleger e entregar previamente o que é relevante. Falar primeiro do todo, mostrar a floresta e depois explorar a árvore, chegar no detalhe, partir do amplo para o mais específico. É um caminho que normalmente mulheres são orientadas a fazerem ao contrário. A gente se apega no detalhe. Né? Então, por exemplo, quando o menininho e a menininha chegam da escola, a mãe pergunta para o menino: e aí, como foi seu dia? E o menino fala: tudo bem, foi legal, mãe, foi legal. Aí a menina fala: mãe, hoje sabe o que aconteceu? A professora lá da aula de geografia veio fazer um comentário e ela perguntou uma coisa e aí vai, né? Então, é uma maneira que é muito típica feminina e que, em alguns momentos, deve ser melhor pensada para que a gente consiga
colocar em prática de uma maneira que facilite a comunicação. Eu costumo dizer, Priscila, que quando nós nos comunicamos, nós construímos percepção. A gente gera lá na cabeça do nosso interlocutor uma ideia a nosso respeito. E isso é especialmente importante. Primeiro, porque é algo que acontece muito rapidamente, já nos primeiros segundos de contato. O outro gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma muito inconsciente. O outro não sabe muito bem por que nem como, mas ele registra uma impressão. E terceiro, assim que a gente gera o impacto, o interlocutor reage a nós. Ele vai nos responder de alguma forma, de alguma maneira. Então, eu digo que para a gente crescer, para a gente se desenvolver na profissão, nós precisamos ser capazes de gerarmos retornos colaborativos. A gente só consegue alcançar meta, obter resultados, quando a gente gera no nosso meio respostas que sejam colaborativas. E a comunicação é a competência maior para que isso aconteça. É a busca, então, por uma comunicação que seja, ao mesmo tempo, assertiva. Eu tenho que ser capaz de falar claramente o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro. E, ao mesmo tempo, essa comunicação tem que ser empática, tem que demonstrar respeito e cuidado com o interlocutor. Eu tenho usado para descrever isso a expressão a busca pela comunicação efetiva e afetiva. Eu digo que ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir claramente e ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar por meio dos sinais que eu emito no processo de comunicação o meu desejo genuíno de me aproximar de você, de encurtar distâncias, de me fazer entender por você. E mulheres costumam ter uma habilidade grande em fazerem essa junção. A Sheryl Sandberg, que foi CEO do Facebook, ela usava uma expressão, ela falava, é a busca pela assertividade generosa. E ela colocava isso como realmente uma característica bastante feminina. Então, é nos apropriarmos disso com consciência e com intenção verdadeira. Aí, com todo esse material, né? Então, as entrevistas, depoimentos que já ajudam tanto as pessoas, mas também esse conteúdo extra, né? Que dá aí uma direção para essas mulheres. O que vocês já perceberam de feedback? Eu quero que as duas falem um pouquinho do que as leitoras passaram para vocês. Primeiro tem um componente de identificação muito forte, né, das mulheres, porque nós estamos falando de trajetórias que a gente vê que se repetem em todas as camadas sociais. Então, como você disse, a questão dos desafios é muito presente. E uma coisa que a gente percebe também de feedback e que eu considero especialmente importante é o quanto as mulheres percebem hoje a importância de você ter referências femininas, de você ter outras mulheres que você olhe, que você possa se inspirar. Eu tenho na Leni uma grande referência, sempre tive. E não é à toa que quando a Leni começou essa coluna de comunicação e liderança na CBN, a gente começou a ter muitas dúvidas de mulheres. Por quê? Uma mulher falando de liderança. Uma coisa que até aquele momento não era tão usual, não era tão comum. E que bom que hoje em dia está se tornando mais comum. Você sabe, Priscila, que eu tenho um grande sonho com esse livro. E que quando eu falo, às vezes as pessoas acham meio estranho. Meu sonho é que ele se torne bastante obsoleto. Que quando as pessoas... Desnecessário. Né? Que a gente possa falar de liderança e ponto. Que a gente não precise falar de liderança feminina. Só que a gente ainda está longe e, por enquanto, a gente precisa sim. Porque as mulheres ainda são minoria em cargos de liderança. Elas são minoria absoluta, principalmente aqui no Brasil, em conselhos de administração das empresas. Então, realmente, é um tema que ainda está muito longe de ser resolvido. Mas um grande feedback que a gente tem em relação ao livro é essa questão de como é importante ter referência, de como é importante ter nas mulheres inspiração e também uma coisa que é a seguinte, as mulheres quando leem o livro, elas se lembram de o quanto, e aí eu vou falar com as mulheres que estão nos acompanhando nessa entrevista, o quanto em cada momento da sua vida em que você esteve especialmente vulnerável ou que você esteve especialmente feliz, a chance de você ter tido ao seu lado ali, de um jeito mais próximo, outra mulher é enorme. E aí pode ter sido a sua mãe, pode ter sido uma outra familiar, pode ter sido uma grande amiga.
É claro que quando a gente fala de relações com homens, elas também têm o seu papel, também têm a sua importância, mas essa questão de como a gente consegue se apoiar em todos os momentos da vida é algo muito importante e que às vezes as pessoas esquecem isso na correria do dia a dia. Então eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo vai se lembrar daquele momento crucial da sua vida, positivo ou negativo, que você passou por ele com uma mulher ali do seu lado. Daí a importância da gente ter mulheres também como referências em todas as áreas. Isso o livro consegue trazer, o que me deixa muito, muito, muito satisfeita. Bacana. Priscila, a Cássia também é uma super referência para mim, ela sabe disso, eu admiro demais a postura da Cássia. Ela é uma mulher extremamente inteligente, que lida muito bem com duas pessoas que são grandes destaques do jornalismo. Ela também é um super destaque, ela é a única mulher lá no grupo em relação aos dois jornalistas que ela compartilha a ancoragem dos dois jornais mais importantes da casa, não é, Cássia? E ela consegue isso por meio de uma comunicação super clara, de uma comunicação humana e que consegue, com uma sensibilidade imensa, falar sobre coisas que certamente os ouvintes têm muita vontade de escutar. Então, a Cássia é uma super referência mesmo. E aí, no meu dia a dia de trabalho, eu atendo muitas pessoas e cada vez eu recebo mais mulheres buscando ajuda para se desenvolverem. Eu entendo que o nosso livro traz uma possibilidade de, opa, peraí, eu quero chegar lá? Existe um caminho para isso. O que eu preciso levar em conta? Como que eu posso lidar com desafios que são comuns? Como, por exemplo, mulheres são muito mais interrompidas do que os homens quando estão falando. Mulheres muitas vezes têm suas ideias roubadas, o outro leva o mérito por aquilo que a mulher identificou e por aí vai. Então, o que a gente nota de feedback é essas pessoas, em primeiro lugar, comentando algo do tipo, puxa, que bom que agora tem recursos, tem condições da gente olhar e da gente ver um caminho para a gente se desenvolver. E a gente buscou, na escrita do livro, sermos bem simples, diretas e objetivas, justamente com a intenção da gente atingir facilmente as pessoas. É muito bom a gente poder oferecer algo que a gente vivenciou, que foi fruto de muitas discussões nossas a partir dos resultados das entrevistas que a Cássia fez, a partir dos estudos que nós levantamos para discutir. E aqui estão as nossas reflexões, estão pontos que nós consideramos relevantes e importantes para as pessoas que têm vontade de se desenvolverem e de ocuparem o seu espaço. E, Leni, você tem outros livros, né, também. Fala um pouquinho deles para a gente. Conto. Então, vamos lá. Os primeiros livros que eu participei, ou organizei, ou fui coautora, foram livros mais voltados para a minha área profissional. Primeira publicação, uma publicação que se chama Fonoaudiologia e Telejornalismo, a partir da experiência do meu trabalho com jornalistas, no caso, na TV Globo. Ele tem 3 volumes, esse Fonoaudiologia e Telejornalismo. Nós organizamos, eu com algumas colegas da emissora. Em seguida, eu fiz em coautoria com a Cláudia Cotes e com a Débora Feijó, o Voz e Corpo na TV, e esse foi voltado para jornalistas. Em seguida, eu organizei o Expressividade para fonoaudiólogos, é um livro que traz o trabalho dos fonoaudiólogos com diferentes profissionais da fala. Tá? Depois, eu fiz o Comunicar para Liderar, esse em parceria com o Milton Jung, nosso amigo querido, sobre liderança, sobre a importância da comunicação no exercício da liderança. Em seguida, saiu Comunicação e Liderança, volume 1, com o Sardenberg, em parceria com o Sardenberg, nos primeiros anos da nossa coluna, quando a gente ainda não tinha o presente da participação da Cássia conosco. Em seguida, eu escrevi com o Kovalik, com a Cíntia Borsato e com o professor Robson, lá da FGV, o Seja Inesquecível, que é um livro sobre comunicação, baseado em histórias do Kovalik, que ele vivenciou, com um box meu falando da ciência da comunicação sobre aquela história e um box do professor Robson, que é neurocientista, falando do embasamento da neurociência. Depois, o Sou Mulher, Sou Líder,
O Escute, Expresse e Fale, em parceria com o Milton, com o Antônio Sacavém, que é um português, e com o Thomas Brie, que é um francês. E, finalmente, o Comunicação e Liderança, volume 2, em parceria aqui com a Cássia e com o Sardenberg. Você está podendo lançar um livro sobre memória agora, lembra de tudo isso de cabeça, Uau. todos esses nomes, todos os títulos, impressionante. É verdade. Teve um envolvimento muito grande, né, Cássia? A gente acaba se dedicando e fica marcante para nós, né? Essas histórias também estão ali no rádio, né? Quando Toda e onde que quinta-feira as conta pra pessoas eles, conseguem Cássia. também acompanhar vocês? Olha, todas as quintas-feiras, a partir da 1h. Então, assim, entre 1 e 1h15, todas as quintas, dentro do CBN Brasil, Leni Quirilos, Carlos Alberto Sardenberg e eu respondemos as dúvidas dos ouvintes. Carlos Alberto Sardenberg e eu damos pitacos. A Leni traz a opinião fundamentada de uma profissional que é doutora em comunicação e que ajuda os nossos ouvintes que têm dúvidas no trabalho, no dia a dia da profissão, a se desenvolver melhor. E o que é mais interessante é que são, assim, dúvidas que vêm de pessoas do Brasil inteiro, pessoas que estão em diferentes níveis da carreira, homens, mulheres, muitas Sim. mulheres de uns anos para cá, o que nos traz uma alegria imensa. Então, a gente sempre tem esse encontro para falar das dúvidas das pessoas e também dos fenômenos de comunicação na nossa sociedade que pode estar atingindo os nossos ouvintes naquele momento. Então, é uma delícia, é uma conversa com os ouvintes, a gente tem um retorno absurdo em relação à coluna. Então, quem ainda não acompanhou, todas as quintas-feiras, entre 1 e 15, dentro do CBN Brasil, Comunicação e Liderança, para você saber como se comunicar melhor. E fica no aplicativo, não é, Cássia? Fica Quem quiser tudo no olhar aplicativo. depois também pode consultar. Pode consultar sob demanda também. Isso. E já tem um terceiro volume, só para a gente terminar, com tantas histórias. Logo, né? logo, sim, sim. A gente tem um material e a gente vai sempre, né, buscando aprimorar, desenvolver. A gente gosta, né, Cássia? Logo, Muito logo. bom. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. Parabéns aí por sua condução tão próxima, tão interessante. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Foi ótimo estar aqui, conversar com você, estar ao lado da Leni também. Prazer para mim.